Então vamos lá, abra aí a sua Bíblia comigo em Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículo de número 18. E o meu povo habitará em morada de paz, em moradas de bens, de bem e seguras, e em lugares quietos e de descanso. Digam glória a Deus por isso, irmão. Eu vou repetir o texto. E o meu povo habitará em uma morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos. Irmão, eu quero começar aqui essa conversa nossa, vou chamar isso de uma conversa, com uma pergunta. A sua casa, ela tem sido uma casa de sossego, de quietude e de paz? Ou a sua casa tem sido um campo de batalhas e de guerra? A nossa vida é um desafio, todos os dias é um desafio, no trabalho, nos estudos, é tanta coisa que a gente resolve. E tudo aquilo que nós precisamos é quando chegar em casa ter um pouco de paz. Tantos desafios do trabalho, tantas coisas para resolver, tantos problemas, tantas coisas para decidir, tudo que uma pessoa quer é quando ela chega em casa, ela encontrar paz. Encontrar paz para renovar as forças, encontrar paz para renovar o ânimo, encontrar paz para receber fôlego para os desafios do dia seguinte. Mas é um problema quando, ao invés da pessoa chegar em casa, ao invés dela encontrar paz, ela encontra mais tribulação do que o que ela tinha na rua. Ela encontra mais problemas, ao invés de aliviar, parece que sobrecarrega ela mais ainda. Bom, esse texto que nós lemos diz, Deus está falando, o meu povo vai habitar em uma morada de paz. O meu povo vai viver um período de bem, de quietude, de descanso. Ora, se a palavra de Deus fala de que o povo de Deus vai viver isso, por que algumas pessoas não vivem? E agora? Vamos conversar sobre isso. Diz: o meu povo é que vai experimentar habitando em uma casa de paz. O que precisamos avaliar, eu quero avaliar com você aqui hoje, é se de fato nós temos agido como povo de Deus. É porque não é ser povo de Deus nominalmente, é ser povo de Deus com atitude. Não adianta eu dizer, eu sou cristão, eu sou de Deus, minha família é de Deus, se o que eu faço não está congruente com isso, não está de acordo com isso. Não adianta eu dizer lá, eu sou da igreja, eu sou da unção do crescimento, eu sou da igreja de Cristo, eu sou evangélico, eu sou povo de Deus, mas as minhas atitudes, elas não são atitudes de povo de Deus. Então, eu não consigo desfrutar aqui, da verdade dessa palavra, de viver na minha casa uma morada de paz, uma morada de bens que seja segura e ter um lugar quieto e sossegado. Ao invés disso, parece o que muitas famílias têm experimentado é uma casa com briga constante, troca de acusações, gritaria, palavrão, muito palavrão, briga por dinheiro, aonde um fere o outro. Uma família que tinha tudo para desfrutar da bênção e da paz, está sofrendo por causa dessas constantes brigas.
Como é que nós fazemos para mudar isso? Como é que nós fazemos? Quais as atitudes de alguém que de fato é povo de Deus, são filhos de Deus e que obedecem e seguem as direções de Deus para a nossa vida? Primeira coisa, nós precisamos ter o príncipe da paz reinando na nossa casa. Jesus precisa reinar lá. Isaías capítulo 9, versículo de número 6, quando se fala da vinda do Messias, quando se fala sobre a vinda de Jesus aqui nessa terra, diz: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus, como príncipe da paz, precisa governar a nossa casa, precisa ser o primeiro do nosso lar, precisa ser o primeiro da nossa família. E se Jesus é o primeiro, o que acontece dentro da minha casa são as vontades de Deus e não as minhas próprias vontades. O que acontece no meio do meu lar e no meio da minha família é aquilo que Jesus, Ele me direciona, Ele me orienta a fazer, e não aquilo que minha carne quer fazer, o meu ser. Gente, nós queremos fazer tudo o contrário. Então como é que a paz vai reinar na minha casa se tudo que acontece lá não sentir vontade? Não, quem manda na minha... Normalmente quando você vê você quer dar um conselho para um casal, um conselho para alguém, você precisa entrar em algumas áreas profundas. O que se escuta, normalmente escuta: não quero saber de nada do que um falou, do que o outro falou, do que a Bíblia falou. Quem manda na minha casa sou eu. Não sei se você já ouviu isso. Aqui na minha casa quem manda sou eu. Ó, irmão, você pode decidir, isso daí é uma verdade se você decidir. Agora eu quero dizer para você, na minha casa, como é que funciona. Na minha casa, quem manda é Jesus. Ele é o príncipe da paz e Ele tem um controle total da minha casa, da minha família. Se você quer viver, experimentar a paz, diga: aqui nessa casa, aqui ó, essa casa é de Jesus. Aqui é Jesus que manda. Aqui nós servimos a Jesus. E Ele aqui é que age no meio do meu lar e no meio da minha família. Todas as casas que Jesus entrou, houveram transformação. Se você olhar na Bíblia, todas as casas que Jesus entrou, Ele colocou em ordem algo que estava bagunçado. Ele restaurou a vida da filha de Jairo. Aquela família estava destruída, porque a menina estava à beira da morte. Aquela família estava dilacerada. Jesus entra naquela casa e Ele restaura a vida daquela menina. E Ele restaura a alegria e a felicidade daquela família. Jesus entra na casa da sogra de Pedro e ali tinha uma mulher doente, uma mulher enferma. Mas quando Jesus entra lá, Ele cura essa mulher. Então eu quero dizer para você, irmão, que se Jesus, Ele entrar na sua casa e você der o controle total para Ele, e você der o controle total da sua família para Ele, Ele restaura seu casamento que está dividido, Ele restaura a sua casa que pode estar dividida, dilacerada, Ele pode restaurar o amor que esfriou entre vocês, Ele pode restaurar a vida e relacionamento de pais e filhos, Ele pode transformar uma família por completo, irmão, pode. Mas para isso eu preciso dizer: aqui nessa casa, não sou eu que mando não, aqui nessa casa quem manda é Jesus. A gente faz a vontade dEle, a gente serve a Ele. Segunda orientação para nós, como povo de Deus, somos povo de Deus. Nós somos pessoas que querem desfrutar paz de Deus, queremos viver isso. Então o que é que precisamos fazer? Nós precisamos fugir das coisas erradas que ferem a nossa família e entristece a Deus. E começar a nos aproximar e a fazer as coisas certas, que alegram o coração de Deus e pode trazer cura para a nossa família. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 11 em diante, diz assim:
apartem-se do mal e façam o bem. Busquem a paz e siga a paz, pois os olhos do Senhor estão sobre todos os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. Então eu preciso avaliar. Eu estou fazendo as coisas que são certas? Eu estou fazendo as coisas que alegram ao coração de Deus, ou eu estou fazendo coisas erradas? São 20 anos cuidando de famílias, ajudando casais, pastoreando uma igreja. E eu já vi muita família sendo arrebentada, porque ou o marido se misturou com coisa que não presta, a mulher começou a se misturar com coisa que não presta, ou os filhos começaram a se envolver com coisa errada. A família que tinha tudo para viver paz, uma família que tinha tudo para desfrutar a bênção, mas alguém daquela casa começa a se direcionar para coisa errada. E aí quando começa a se direcionar para coisa errada, traz tribulação para a família inteira. Então pensa você aqui, você um jovem, um adolescente, se você começa a fazer besteira, você começa a trazer perturbação para o teu pai, para a tua mãe. Você pode tirar a paz da sua família. Então corre para Deus, faz as coisas certas, foge da coisa errada. As coisas erradas são tentadoras, elas podem sugar você igual tenta sugar todos nós. Mas você pode decidir: eu não quero tirar a paz da minha família. Eu não quero ser um motivo de tribulação para minha mãe ficar sem dormir, para o meu pai e minha mãe brigar e eles correrem o risco de separar. Eu não quero. Então eu vou me aproximar das coisas certas e me afastar das coisas erradas. Uma família começa a viver tribulação quando um chefe de família, um marido, ele começa a se aproximar de coisas erradas, batendo papozinho no celular com outras mulheres. E começa a conversar um pouquinho, uma conversacinha fiadinha daqui, outra dali. E aí olha como é que isso não atribula um casamento. Atribula a família inteira, afeta a vida dos filhos, irmão. Machuca os filhos. Rouba a sua paz. Porque uma pessoa que começa a se misturar e a fazer coisa errada, ela não dorme tranquila. Então, se nós somos povo de Deus, filho de Deus, a gente tem que se afastar das coisas erradas. E é uma decisão. Nós fazemos isso com nossas pernas, fazemos isso com a nossa atitude, com aquilo que nós falamos. Cara, eu não vou mais me misturar com isso. Eu não vou mais por esse caminho. Eu vou parar, chega, acabou, para, não vou mais. Por quê? Porque eu sou povo de Deus. Você pode bater assim no seu peito e falar: sou povo de Deus. Sou povo de Deus, você está entendendo? Porque senão eu só falo que sou povo de Deus, mas minha casa é um campo de guerra, de batalha, de xingamento, de briga, de divisão. Não dá, irmão, para poder ter uma casa feliz assim, uma vida feliz assim. O terceiro ensinamento, para eu poder desfrutar a paz como povo de Deus, eu preciso focar a minha mente em Cristo. Olha só, isso aqui que eu vou dar para você é uma chave, um segredo, que se você aplicar na sua vida, acabou. Você não vive tribulação, de ficar sem dormir, do pau quebrar, de vocês estarem por um fio para divorciar, para separar. Não fica. Olha o que diz aqui a Bíblia, Isaías capítulo 26, versículo 3, sobre isso. Tu conservarás em paz aquele cujo a mente estiver firme em ti, porque eles confiam em ti. O que a Bíblia está dizendo é de que Deus conserva em paz aqueles que focam em Deus. Ao invés de focar
nos problemas, nas tribulações, nas adversidades, nas lutas, a pessoa foca em Deus e confia em Deus. Porque Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Enfrentar problemas no dia faz parte da vida, irmão. Hoje você enfrenta um problema, venceu ele, amanhã é outro, e amanhã é outro, e a sua vida, se você for olhar, é assim. Só que existem pessoas que são atribuladas porque o foco delas não está em Deus, elas não têm confiança em Deus, elas estão com seus olhos só na tribulação, e quanto mais elas olham para a tribulação, mais elas reproduzem a tribulação, a falta de paz que a tribulação traz no coração. Então eu tenho que olhar para Cristo. Tô numa luta aqui hoje. O que eu vou entender? Essa luta é momentânea. Estou passando hoje, amanhã não tem mais ela. Ah, pastor, mas comigo não é assim não, porque eu estou passando luta há 10 anos, 20 anos aquela luta lá dentro daquela casa, 25 anos, 30 anos, é muita luta, é mesmo? E será que ninguém à sua volta tem desafios que enfrenta há anos? É óbvio que tem, muitos desses que tem, eles conseguem ter esses desafios e viver em paz. O problema é que você sempre aumenta, amplia, porque olha para essa luta, olha e começa a falar sobre isso, a pensar sobre isso. Seu coração só fica nessa tribulação. Agora, quando eu olho para Cristo, eu vejo tantas coisas boas que Ele tem feito. E com 15 anos, 20 anos, 25 anos... eu, ao invés de olhar o desafio e a luta que eu enfrento, eu olho de 15, 20, 25 anos. Quantas coisas maravilhosas que Deus me deu esses anos. Quantos momentos maravilhosos Deus me permitiu desfrutar. Quantos livramentos que Deus deu para a minha vida. Meu Deus, como eu sou feliz. Tudo depende de como você vê a sua história, de como você vê a sua família, de como você vê o que Deus tem feito por ela. É aquela história do copo meio cheio ou copo meio vazio. Essa água está aqui, ó, se você está aí atrás e não está vendo, está na metade. Então eu pergunto para vocês aqui, essa garrafa está meia cheia ou está meia vazia? Tem gente que fala, está meia vazia. A garrafa é a mesma para todo mundo, só que alguns enxergam elas meia cheia e outros enxergam meia vazia. Os que enxergam meia vazia é porque não conseguem enxergar as coisas boas que Deus faz. Não conseguem enxergar os livramentos que Deus proporciona. Só olha o que dá errado. Só olha o que não está bom. Só olha o que não presta na sua esposa. Você só olha os defeitos que seu marido tem. Só olha o que não presta, os defeitos dos filhos. Será que existe alguém perfeito nessa terra? Um marido perfeito? A esposa perfeita? Está enganado. O que existe são pessoas que olham para o seu marido, que olham para a sua esposa, que olham para os seus filhos, e ao invés de enxergarem o copo meio vazio, eles olham o copo bem cheio e eles agradecem a Deus por isso. Olhe para Cristo. Pare de ficar pensando nos problemas direto, problemas disso, ó o problema do meu marido, ó o problema da minha esposa, ó o problema, você só olha isso, meu Deus, é isso, você só vai viver isso, só vai experimentar isso na sua casa. Nunca você vai viver uma casa de paz, porque os seus olhos, eles só estão fixados nos problemas. Como que você vai viver uma casa de paz? Um lar feliz? Não vai. E o quarto ensinamento, para eu poder, como povo de Deus,
experimentar, vivenciar a paz na minha casa, eu preciso consagrar os meus lábios a Deus. Diga, minha boca é consagrada a Deus. Ó, irmão, tem que consagrar isso mesmo. Provérbios 18, 21. A nossa língua, ela tem poder para gerar vida e para gerar morte. Olha, existem alguns problemas de tribulação, de confusão e de falta de paz em uma casa, de que é resolvido só com a maneira como que você fala. É só resolver a fala. Resolveu a fala, você muda o ambiente. Resolveu aquilo que vocês tratam, a maneira como tratam e conversam um com o outro, acabou, resolve o problema. Por isso diz a Bíblia, a língua pode gerar vida e pode gerar morte. Ora, existem línguas que só estão gerando morte na família, por quê? Porque você sempre abre a boca para falar aquilo que fere o outro. Você sempre abre a boca para falar e entrar naquele assunto que você sabe que quando você levanta esse assunto, a poeira levanta, a guerra se instala. Então seja inteligente. Olha, eu sei que se entrar nesse assunto, o pau quebra, o que eu faço? Não vou entrar mais nele. Não vou falar mais sobre esse assunto. Ah, pastor, mas como é que eu vou resolver isso daí? Se eu não falar, aí não vai resolver. E há quantos anos que você está falando e ao invés de resolver, só traz mais briga entre vocês? Fala para mim, há quantos anos? Faz um carinho no ombro do vizinho que está do seu lado e fala bem assim, eu estou amando você ouvir essas coisas aqui. Fala para ele aí, fala. Você sabe por quê? Que há muito tempo fala e não resolve, porque ninguém muda ninguém. Se você tem a esperança de que você com a sua fala vai mudar o seu cônjuge, eu preciso dizer para você a verdade, ninguém muda ninguém. As pessoas mudam a ela mesma, e Deus muda o outro. Não adianta você ficar, não, porque eu vou falar, porque está por aqui, ó, e toda vez que você abre a boca para falar, o pau quebra. E a paz de Deus que estava ali vai embora. Então esteja agindo com sabedoria, sabe que certos assuntos você não vai falar mais, aguenta. Ai, pastor, mas me dá uma vontade aqui. Vontade é coisa que dá e passa. Fecha os olhos, respira fundo e aqui na sua cabeça diga, eu não vou falar, eu não vou falar. Quem está aprendendo isso aqui, diga glória a Deus. E aí você não fala. E aí você evita uma confusão e uma briga de acontecer dentro da sua casa. Então cuidado com o que você fala, no que diz respeito a murmurar, a ficar só murmurando, só reclama, e quanto mais você reclama, mais escuta. Toda a murmuração, ela atinge, ela mexe o mundo espiritual e ela atrai demônios. A gratidão, ela atrai o agir de Deus, um ambiente de paz. Um ambiente com os anjos de Deus trabalhando. A gratidão, ela faz o ambiente ficar leve. A murmuração pesa o ambiente. Fica perto de uma pessoa que murmura, reclama. Você fala assim, rapaz, que coisa pesada. É porque a murmuração, ela atrai demônios. Então na sua casa, se você quer paz, vigia a sua boca, para de murmurar. Para de reclamar, reclama de tudo. Todas as coisas reclamam e... Você está rindo porque você conhece alguém assim? Fala, ai. E cada paradinha dessa que você faz, você está atraindo demônio. Aí fala, não, eu sou povo de Deus. Como que você é povo de Deus se você invoca demônios? Pastor, eu não invoco não, murmuração e invocação de demônios.
Então eu preciso usar os meus lábios na minha casa para louvar a Deus. Bota uma música, glorifica a Deus. Quer ver uma coisa que eu vou dar para você como dica, como orientação? Você está passando uma luta danada no trabalho, um problema talvez financeiro, um problema de alguém na família que está doente. Bota um louvor na sua casa e começa ali a glorificar, a louvar, a engrandecer. Você vai ver como é que o seu coração vai se encher de paz, de esperança, de alegria. Você vai ver. Então são essas coisas que nós precisamos colocar nos nossos lábios, se os nossos lábios são consagrados a Deus. Uma outra coisa que eu preciso aqui vigiar e tomar muito cuidado. Se eu sou povo de Deus, a minha boca não vai ficar suja falando palavrão. Como que você vê alguém que diz, sou povo de Deus, e vive com um maior bocão sujo, qualquer coisa, deu uma topada em casa, já xinga que é porcaria, e fala aqueles palavrão que você já sabe. Conforme eu falei aqui, nós precisamos fazer o que é bem e fugir do que é mal. E você ficar com o maior bocão xingando palavrão dentro da sua casa, você acha que você está atraindo bem? Você acha que o Espírito Santo fica do seu lado ali e vendo você com aquele bocão, com aquele palavrão, fala assim, que gostoso é ficar aqui na sua casa. Ai, será que é? Não, não é. Então por isso que eu preciso consagrar meus lábios, porque eu sou povo de Deus. E povo de Deus age diferente. Povo de Deus tem coisas boas nos seus lábios. Povo de Deus atrai o favor de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus. E é por isso que o povo de Deus habita em paz. Vai numa casa onde as pessoas, elas vigiam nas suas palavras, elas têm palavra de carinho com os filhos, com a esposa, te amo, vocês são uma bênção. Aonde tem louvor, e quando você entra numa casa dessa, você fala, rapaz, sinto paz aqui nesse lugar, sinto paz aqui. Não são pessoas que não têm lutas, não são pessoas que não têm adversidades, elas fazem parte da vida, mas são pessoas que desfrutam da paz de Deus, a paz que excede a todo entendimento humano. Essas casas, elas desfrutam e vivenciam essa paz. Então é isso que nós precisamos lutar para viver na nossa vida, gente. Uma outra coisa importante, se eu como povo de Deus, eu quero experimentar e viver a paz, eu preciso me esforçar para agir com sabedoria na hora dos conflitos. Porque seria uma utopia, seria uma ilusão eu dizer para você, pastor, então quer dizer então que pessoas que servem a Deus, elas não têm conflitos, de vez em quando não discordam. Ai. De vez em quando eu discordo muito lá em casa. Quem aqui pode dizer junto comigo, ai. Só que nós precisamos agir com sabedoria na hora dos conflitos. Na hora que você discorda, você pensa uma coisa a respeito do seu filho, sua esposa pensa outra. Você pensa uma coisa a respeito de uma coisa que vai fazer na sua casa, a esposa pensa outra. Você como esposa fala, meu Deus do céu, como é que a gente resolve isso? Agir com sabedoria é eu utilizar, no momento onde há o conflito, um balde de água e não um balde de gasolina. Todo mundo tem, na hora do conflito, um balde em cada mão. Em uma tem balde de gasolina e outro tem balde de água. Quem tem sabedoria usa o balde de água e acalma a situação. Quem não tem sabedoria usa o balde de gasolina e piora a situação. Você conhece alguém assim e fala, ai. Fala para o seu vizinho, joga essa gasolina fora, irmão. Joga essa gasolina fora. Nem que agir com sabedoria. Passou isso, é uma luta? Eu sou de carne, igualzinho você. Às vezes vem aqui, eu falo, meu Deus do céu. Às vezes eu uso um pouquinho de gasolina e eu falo, meu Deus do céu. E
a paz às vezes ela é roubada por isso. A gente age sem sabedoria. Então a Bíblia diz lá em Tiago, olha, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá. Algumas situações que você está em conflito, Deus me dá sabedoria, Deus. Tem algumas esposas que elas oram, Deus me dá sabedoria para agir com esse marido, e ela ora isso. Daniel orava 3 vezes no dia. Tem esposa que ela ora pedindo a Deus sabedoria para lidar com o marido 10 vezes ao dia. Mas posso falar? Quando nós pedimos a sabedoria, e estamos mesmo ali, querendo que Deus nos ajude a resolver o problema, e Ele nos ajuda. Deus, eu quero resolver, eu não quero entrar na briga, eu quero resolver o problema. Porque sou um bobo que quer ganhar, não, quero ganhar e no final da história eu sair vencedor. Não, eu quero acalmar a história. Por quê? Porque é a minha família, é a minha esposa, são os meus filhos, é o meu lar, é a bênção que Deus me deu. Aliás, olhe para a sua vida e para a sua família como uma bênção que Deus te deu, irmão. Olhe como uma bênção de Deus, é uma dádiva que o Senhor deu para você. Então eu peço a Deus sabedoria. Deus me dá sabedoria. A pastora Valéria pede toda hora, Deus me dá sabedoria para lidar com ele. E uma vez eu ouvi ela orando assim, acho que foi isso que ela falou. Ela orando, e ela falou, Deus, por favor, me dá sabedoria para agir com o Bruno, porque se o Senhor me der força, eu aperto o pescoço e mato ele. Sabe, nós precisamos saber resolver os conflitos da nossa casa, porque eles vão aparecer. E a gente precisa da sabedoria de Deus. Povo de Deus tem o quê? Sabedoria de Deus. Povo de Deus age com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo me ajuda. Então eu posso ali desfrutar e vivenciar a paz. Não revide. Provérbios 26, versículo de número 20, diz assim: se não tiver lenha, a fogueira se apaga. Se não houver o caluniador, a contenda morre. Então para de colocar lenha. Para. Ah, pastor, mas às vezes é ela que catuca. Você conhece alguém que fica catucando assim para o outro falar? Não fala quem é não, só bota a mão na cabeça e fala ai. Fica catucando assim, né? Uma vez o irmão falou, pastor, olha, a varinha que ela me catuca, como é que eu vou pedir sabedoria assim? Mas olha só a sabedoria que é. Você desvia o assunto e joga a cabeça da pessoa para algo bom que ela gosta. Então tá lá, puxou o assunto, vem catucando. Rapaz, ó, isso aqui é muito legal. Aqui, olha, deixa eu falar aqui. Tá vendo como é que você já prestou atenção aqui? Tinha gente que tava com a cabeça baixa, olha, presta atenção aqui. Deixa eu falar. Essa semana tá dando aí, ó, num serviço de meteorologia, vai fazer sol, quarta, quinta e sexta. Puxa vida, a gente podia pegar aquela praia, né? Um tempão que eu não vou na praia. Ó, desconversou, gente, diga aleluia. E o outro ama a praia. Ah, é a praia, acabou a briga. O outro gosta muito de um chocolate, uma caixa de bombom, está lá no container. Rapaz, puxa, olha aqui. Você sabe o que eu estava pensando? O que você acha da gente ir daqui a pouquinho de tarde lá e comprar aquele bombom e chocolate da Copenhague que você gosta? Diga aleluia aí, ó. Sabedoria. E aí você acalma o negócio. Provérbios 17, versículo de número 14 diz: como soltar das águas, assim é o início da contenda. Então antes que você seja envolvido nela, se afaste da questão. Irmão, olha, faz de tudo para o negócio não começar.
faz de tudo para você não falar a primeira palavra, porque depois que soltou e falou a primeira palavra, você já sabe. Ai, meu Deus do céu, mata todo mundo em casa. Você conhece isso que eu estou falando? Diga, ai, ai, ai. Então segura, não deixa sair a primeira. O que mais nós fazemos, pastor? Para eu poder viver paz, eu preciso abrir mão do orgulho. Porque muitas tempestades que estão instaladas hoje, dentro de muitas famílias, é porque ali dentro tem um homem orgulhoso e uma mulher orgulhosa. Nenhum dos dois abre mão. Nenhum dos dois quer ceder. Então fica aquela guerra fria. E o orgulho faz um afastar do outro. E o orgulho faz um ficar gelado com o outro. Não vou falar com ele enquanto ele não me pedir perdão. E ele também está certo, na cabeça dele. Não vou falar com ela enquanto ela não se arrepender da maneira como ela falou comigo. Então fica só falando só o necessário, né? Só o essencial. O que você quer? Diga, ai, ai, ai. E aí se instalou a Guerra Fria lá, dois orgulhosos. E aí vocês vão dormir mal, não conseguem dormir direito. No dia seguinte vai trabalhar com a cabeça cheia, atribulado. Não namorou de noite. Diga, ai, ai, ai. Pressão aumenta mais ainda. E aí? Tudo isso por causa de quê? Tudo isso por causa do orgulho. Então resolver o problema em algumas famílias é só abrir mão do orgulho. O problema é que abrir mão do orgulho é tão difícil, gente. Ai, 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 ai. Dói, né? Pois é, mas a gente tem que botar na balança e saber o que dói mais. Eu abrir mão do orgulho ou eu abrir mão da paz de Deus dentro da minha casa, da minha família? O que dói mais? Só você botar na balança. E por último, para a gente terminar. Para eu experimentar a paz de Deus na minha casa, eu tenho que acalmar, aquietar o meu coração. João capítulo 14, versículo de número 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tem gente que está com um grande problema dentro de casa, porque está atribulado, está com o coração cheio das coisas que carrega do trabalho para casa. Então você tem um montão de desafio lá na rua, ó, e resolve aqui. Aí em casa, aonde tinha que ser o seu momento de paz e o momento de paz da sua família, parece que vira um momento de toda a carga que você pegou na rua, você leva para lá. E por que isso? Porque o seu coração está uma tempestade. Você está preocupado como é que vai ser amanhã no seu trabalho. Você está preocupado como é que vai ser no próximo mês. Meu Deus, e ano que vem, como é que fica? E você leva tudo isso para a sua família, para um lugar que deveria de ser um lugar de descanso. Pastor, mas como é que eu faço isso? Jesus falou, olha, eu dou a minha paz para você. Aquieta seu coração. Aquieta, lance sobre Cristo toda a sua ansiedade. Lance sobre Ele. Pastor, mas como é que vai ser ano que vem? Irmão, posso falar? É um desafio para mim também. Todos os dias eu tenho orado, Deus me ajuda a viver o dia de hoje. Porque se a gente ficar, como é que vai ser mês de dezembro? Como é que vai ser 2021? Ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Tudo isso vai só enchendo o nosso coração, atribulando o nosso coração. E às vezes a gente desconta isso na nossa família. Porque é tanto estresse, tanta ansiedade sobre o que vai acontecer amanhã. E a gente precisa viver a palavra que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes suas orações sejam conhecidas diante de Deus com toda oração e súplica por ações de graças, porque Ele tem cuidado de vós. Então aquieta seu coração, viva cada dia de uma vez. Pastor, mas é um desafio. É, e eu estou dizendo para você que é para mim também. Então estou falando para você algo que eu estou
junto com você, ó, me esforçando para fazer, porque se a Bíblia diz de que nossa casa será uma morada de paz, eu quero isso para minha casa, eu quero isso, desfrutar e viver isso em minha família. Você quer isso também?